Olá, queridos irmãos, boa noite, graça e paz. Sempre um grande prazer estar aqui com os irmãos, um privilégio poder compartilhar da palavra com vocês. Não sei se todos me conhecem, o pastor Ebenezer me apresentou ali brevemente, mas eu queria me apresentar rapidamente, visto que sempre nós temos novos membros adentrando aqui na igreja. Isso é uma bênção, a gente vê o movimento da graça nessa igreja, várias pessoas sempre entrando e fazendo parte dessa comunidade. Então, eu sou o pastor Flávio, aqui da Igreja Central, porém atuando no bairro Industrial há 5 anos, já 5 anos já que a gente está aqui, nem parece, Muito rápido, esse tempo foi passando. Sou esposo da Vanessa, pai da Sara, do Lucas e da Rebeca. Não estão aqui hoje, porque estão atuando lá no bairro Industrial com as crianças. Estamos aqui há 5 anos e tem sido um tempo abençoado. Então, que Deus possa continuar abençoando essa igreja, os novos irmãos que aqui estão adentrando e fazendo parte dessa comunidade. É sempre uma alegria fazer parte desse tempo com vocês aqui. Irmãos, hoje nós vamos dar continuidade à série de pregações aqui de Gênesis e João. Hoje, então, nós vamos meditar em João. Então, peço que os irmãos abram suas Bíblias lá em João, capítulo 1. Vamos ler do versículo 15 ao 18. Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 15 ao 18. Então diz assim a palavra do Senhor. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse: O que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Vamos orar mais uma vez? Deus possa falar ao seu coração nesse tempo de pregação. Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome pela tua palavra, que é rica, que é viva, que é eficaz. A tua palavra que tem o poder de penetrar nosso coração e tem o poder de nos transformar, Pai. Eu peço que isso aconteça nessa noite. Que os meus irmãos que aqui estão possam ouvir a tua palavra, aquilo que vem do Senhor, que penetre o coração de cada um, Pai, e traga transformação, traga mudança. Gere esperança, Pai. Gere fortalecimento, ânimo, para que eles continuem caminhando na Tua direção. Use a minha vida como um instrumento nessa noite. Que o Senhor possa falar através de mim como um porta-voz do Senhor ao coração dos meus irmãos. Que nada venha impedi-los de ouvir e também de praticar a Tua palavra. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quem aqui já teve que trocar os óculos, porque os óculos antigos já não estavam dando conta do seu déficit? Acho que todo mundo que usa óculos já passou por isso. Ou talvez você não precisava usar óculos, e aí com o tempo você foi percebendo que sem os óculos você já não estava enxergando tão bem. Já estava tudo meio embaçado, as coisas não estavam tão claras para você. Talvez você já passou por isso também. Eu comecei a usar óculos no primeiro ano do seminário. Antes do seminário, não precisava usar óculos, mas acho que devido a muita leitura que a gente tem ali no seminário, fui obrigado a usar. E aí, contudo, esse ano, tive que trocar os óculos. Os antigos já não estavam dando conta mais, já olhava aqui para a Bíblia ou para qualquer outra coisa e já via tudo embaçado. Ou seja, mas qual que é a intenção da gente trocar as lentes dos óculos ou começar a usar óculos? A gente enxergar as coisas de forma mais nítida, mais claras. E olhando aqui para a palavra, para o Evangelho de João e para os Evangelhos, para o Novo Testamento, a gente percebe que é exatamente isso que acontece conosco. Quando nós olhamos para a palavra, para o Antigo Testamento, a gente até enxerga Jesus. Nós enxergamos a Jesus porque toda a palavra fala de Cristo e aponta para Cristo, porém, quando a gente se limita a somente ficar fixos no Antigo Testamento ou na lei, a gente enxerga um Jesus meio embaçado, a gente não enxerga ele claramente. Mas quando nós vamos para os evangelhos, e aqui especificamente, falando de João, é como se nós colocássemos uma lente nos nossos olhos espirituais para a gente enxergar mais claramente e nitidamente quem é Jesus. Então eu convido você, nessa noite, a colocar essa lente,
olhando para o Evangelho de João, olhando para esses versículos, e que através deles você possa enxergar Jesus hoje um pouco mais claro, uma forma ainda mais profunda e íntima, e que isso traga transformação para a sua vida. Amém, queridos? A introdução aqui seria o seguinte: quando nós olhamos para os versículos anteriores, eu creio que um dos pastores já tenha pregado sobre eles. Então a gente vê João, evangelista, discípulo, falando e trazendo uma característica de Jesus, Jesus como o verbo encarnado. Então quando nós olhamos no capítulo 1, do versículo 1 ao 14, nós vemos esse relato maravilhoso de João, trazendo essa identidade de Jesus como verbo eterno, criador, fonte de vida, que veio ao mundo cheio de graça, de verdade, veio iluminar a nossa mente, o nosso coração e o nosso caminho. Mas aí nós partimos para esses versículos que nós lemos, do versículo 15 ao 18. E aqui a gente vê que essas características são reforçadas e são até mesmo aprofundadas para que a gente enxergue Jesus de uma forma ainda mais clara, para que a gente entenda de fato qual o significado dessa vinda de Cristo, qual o significado do verbo, da palavra de Deus ter sido encarnada na pessoa de Jesus, para vir até nós. Esse nós vamos meditar nessa noite, esses versículos que reforçam ainda mais essa ideia de quem Cristo é e do que Ele é capaz de fazer por nós. Amém, queridos? Então, diante disso, eu queria tratar do seguinte tema: Jesus, o Supremo, o doador de graça e o revelador do Pai. Jesus, o Supremo, o doador de graça e o revelador do Pai. E a primeira coisa que nós aprendemos ao olhar para esses versículos do 15 ao 18, fixando primeiramente no versículo 15, nós aprendemos que Jesus deve ter a primazia sobre tudo e sobre todos. Leia mais uma vez comigo o versículo 15. Olha o que diz aí. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, o quê? A primazia, porquanto já existia antes de mim. Aqui vale a gente fazer uma diferenciação entre os Joões, né? Aqui a gente vê que são dois Joões, ou dois Joãos. Um é o evangelista que escreve esse evangelho, né? Mas nesse versículo nós vemos que é um outro João, é João Batista. Então João, o evangelista, aquele que escreve esse evangelho de João, é o João discípulo, aquele que caminhou com Jesus, filho de Zebedeu, né? Aquele que escreveu esse evangelho por volta de 60 a 100 anos depois de Cristo, provavelmente em Éfeso, ali na Ásia Menor. Mas nesse versículo, especificamente, no versículo 15, nós temos um testemunho, ou uma visão de Cristo, de um outro João, que é João Batista. E quem foi esse João Batista? Foi o último profeta a falar, né, da vinda de Cristo. Ou, para muitos, o profeta do Novo Testamento. Esse é João. João, aquele que foi chamado por Deus para anunciar a vinda do Messias ao mundo. Aquele que veio preparar o caminho para que Jesus viesse a esse mundo. Aquele que era o precursor de Jesus, sendo falado por muitos, né, e testemunhado e profetizado no Antigo Testamento como sendo a voz que clama no deserto, que anuncia a chegada do Messias. Então, esse versículo 15 não é João o evangelista, é João Batista testemunhando acerca do verbo encarnado. E o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, primeiramente, este é o de quem eu disse. Então, João Batista aqui, ele diz isso porque antes, né, de Jesus aparecer, ele exerceu esse ministério de anunciar quem seria o Messias vindo, né? Ou seja, ele estava preparando o caminho para que Jesus viesse ao mundo, o Cordeiro que viria tirar o pecado do mundo. Ele preparou o caminho, preparou o cenário para que Jesus viesse ao mundo, para que as pessoas pudessem recebê-lo. Essa foi a função de João Batista. Por isso que ele diz, este é o de quem eu disse, ou seja, esse é aquele que eu estou testemunhando para vocês há um bom tempo. É esse é o Cordeiro Santo de Deus. Mas aí ele diz outra coisa depois, ele diz assim, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Aqui João Batista usa um jogo de palavras para expressar o que? A supremacia e a primazia de Jesus. Quando ele fala assim, o que vem depois de mim, o que ele está falando aqui é sobre o nascimento terreno. Se a gente se lembrar, né, se você acompanhou a história, né, do nascimento de Cristo nos evangelhos, você vai se lembrar que João Batista é o filho de Zacarias,
e Isabel. E João Batista, ele nasceu por volta de 6 meses antes de Jesus. Então, quando ele diz isso, ele está olhando o quê? Para a idade temporal de João Batista, né? Ou seja, ele está falando assim, eu vim antes de Jesus, né, nessa terra, eu nasci antes dele. Porém, aí ele traz um complemento. Contudo, tem a primazia por quanto já existia antes de mim. E aqui o que João Batista está dizendo, está declarando, é que Cristo tinha superioridade sobre ele, sobre toda a criação, porque ele já existia. Ou seja, aqui ele está tratando da eternidade de Jesus. João Batista, nesse mundo, nasceu antes de Jesus, mas Jesus sempre existiu. É a pré-existência de Cristo, ao qual João Batista está tratando aqui, da eternidade de Cristo. Então, João Batista estava colocando Cristo em superioridade e primazia sobre ele, sobre tudo e sobre todos. E o que isso nos ensina na prática? O que esse ensino de João Batista, esse testemunho dele, nos traz de lição para a nossa vida? Eu vejo que algumas coisas a gente tem que refletir, algumas questões, que eu queria que você refletisse através disso. Primeira pergunta é, qual o lugar que Jesus ocupa na sua vida e no seu coração? Se fosse para você elencar prioridades, ou pessoas, ou coisas que você tem como prioridade, em qual posição Jesus está na sua vida e no seu coração? Quem tem ditado as regras da sua vida? Ou quem tem determinado os rumos que você tem tomado na sua vida? É uma reflexão, é uma autorreflexão, é algo para você pensar aí com você mesmo. Quem tem direcionado as suas escolhas e as suas decisões? O que esse versículo nos ensina é que Cristo, queridos, deve ser o centro da nossa vida, ele deve ser a prioridade na nossa vida, sobre tudo e sobre todos. Nada nem ninguém deve ser mais importante para nós do que Jesus. Nada deve tomar o lugar dele na nossa vida e no nosso coração. Nada nem ninguém. Ele deve ser aquele que deve ser consultado antes de tomarmos qualquer decisão. Ele deve ser o nosso guia. Ele deve ser o nosso companheiro. Ele deve ser a pessoa com quem mais a gente se relaciona nesse mundo, antes de qualquer outra pessoa. A gente vê que esse ensino é reforçado pelo próprio Jesus. Quando a gente abre lá em Lucas, capítulo 14, do 25 ao 27, o próprio Jesus traz esse princípio para nós, que nada nem ninguém deve tomar o lugar dele na nossa vida. Lá em Lucas 14, diz assim, grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. O que Jesus está trazendo aqui? Está reforçando exatamente esse ensino de João Batista. Ninguém, irmãos, nem familiares, nem esposa, nem filhos, ninguém deve tomar o lugar do Senhor no nosso coração, na nossa vida. Ele deve ser a prioridade. Ele tem que ter a primazia e a superioridade na nossa vida. Eu falo isso porque muitas vezes nós acabamos colocando pessoas ou coisas acima de Cristo. Eu sei que muitas vezes a gente, não estou dizendo que não é para você amar as pessoas, você deve amar, você deve respeitar, né, você deve se relacionar, mas nada nem ninguém deve ser colocado acima de Jesus na sua vida. Porque muitas vezes a gente cria ídolos no nosso coração. Muitas vezes a própria esposa se transforma em um ídolo, o namorado, a namorada, o esposo, os filhos, e isso acaba tomando o lugar de Cristo na nossa vida. E a gente deixa ele em segundo plano, quando ele deveria ter sempre o primeiro plano na nossa vida. Ou às vezes não são pessoas os problemas, talvez são coisas, são bens. A gente até pode se lembrar daquele exemplo do jovem rico. Quem tinha primazia sobre o coração daquele homem, daquele jovem? Era Jesus? Eram os bens, as riquezas. E muitas vezes a gente acaba colocando coisas acima de Cristo na nossa vida. São bens materiais, ou muitas vezes o próprio trabalho se transforma em algo que tem primazia na nossa vida. A gente só pensa em trabalhar, a gente se esquece de se relacionar com o Senhor. Ou talvez, né, alguma ideologia, ou talvez alguma pessoa, a gente considera, né, um governo, ou talvez alguém que tenha alguma autoridade sobre a nossa vida, a gente coloca antes de Cristo. Então tome cuidado, que a gente tome cuidado com relação a isso. Que Cristo
seja de fato o Senhor da nossa vida. E o Senhor é aquele que dita as regras. O Senhor é aquele que deve ter prioridade para conosco. Olhe para a sua vida, olhe para o seu coração e perceba, Jesus tem tido a primazia sobre você, Jesus tem sido o centro da sua vida. Isso acontece porque Ele deve ser honrado, irmãos, Ele deve ser obedecido, Ele deve ser servido, porque Ele é o Senhor de cada um de nós. Que a gente priorize estar com Ele, servir a Ele e se relacionar com Ele todos os dias. Amém, queridos? Mas aí nós partimos então para o versículo 16 e 17. Aqui já não é mais João Batista falando. Aqui volta João evangelista trazendo um ensino para nós, reforçando aquilo que João Batista já nos trouxe. E o que João está nos falando aqui? Ele está nos falando, trazendo o fato de que Jesus é a plenitude da graça de Deus que nos foi dada. Ou seja, Jesus é a forma mais plena e verdadeira da graça de Deus por nós. Ou seja, Jesus é a própria graça de Deus encarnada. Eu sei que a palavra graça é uma coisa meio imaterial, né? É uma coisa mais figurada, talvez você não consegue apalpar isso, mas Jesus é a prova de que a gente pode sim ver a graça, a gente pode sim desfrutar da graça, porque Ele é a graça encarnada do Senhor. Até muitas vezes a gente vai no hospital, né, quando a gente faz capelania, e uma das coisas que a gente sempre trata com os pacientes ali, quando a gente está pregando, né, os irmãos que participam, eles também fazem isso, é a gente mostrar para as pessoas que Jesus é a expressão viva e a demonstração do amor de Deus por nós, de uma forma que a gente possa ver e enxergar esse Jesus. A gente possa ver e enxergar esse amor por nós. Jesus é a prova viva do amor de Deus por nós, ou seja, Ele é a prova da graça sobre a nossa vida. Mas João diz o seguinte, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. O que é esse graça sobre graça? Aqui a ideia, irmãos, é de que é uma graça em lugar de outra graça. O que ele está querendo dizer para nós? A graça e a verdade vieram por meio de Jesus. E essa graça substituía a graça vigente, a graça que estava atuando no mundo. Qual que era a graça que estava atuando no mundo antes de Jesus? A lei. Nossa, pastor, mas a lei, a graça que estava vigente no mundo antes de Cristo? Sim, irmãos. Sabe por quê? Muitas vezes a lei de Deus, né? Ou seja, quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê a lei ou os mandamentos, a gente acha que é um tipo de punição de Deus para conosco. É Deus colocando um peso sobre nós e a gente nunca vai conseguir cumprir aquilo que Ele pede. E realmente, cumprir a lei de forma plena e perfeita, nós nunca seríamos capazes. Mas a lei de Deus, irmãos, é graça. A lei de Deus é bênção. Até porque se a gente for olhar para o contexto onde Deus dá a lei para nós, quando foi? Quando o povo já tinha saído lá do Egito, estava peregrinando ali pelo deserto, o povo estava perdido espiritualmente, e Deus manda o quê? A lei. A lei como uma forma de graça, uma forma de bênção, para ensinar aquele povo como que eles viveriam agora como pessoas livres, porque até então, eles só tinham vivido como escravos, eles não sabiam o que era viver de forma livre. E a lei de Deus, os mandamentos do Senhor, vieram para ensinar as pessoas, o povo de Deus, a viver de forma livre. Olha como que isso é bênção, irmãos. Essa graça nos foi dada não para nos escravizar, ao contrário. A lei veio para nos ajudar a enxergar o pecado, para nos ajudar a lutar contra o pecado, para entendermos que nós somos pecadores sim, e precisamos de redenção. A gente precisa de perdão, a gente precisa de cura, a gente precisa de purificação. E a lei, ela vem para mostrar isso exatamente para nós. Todos nós somos pecadores. Todos nós. Mas aí nós vemos Jesus entrando em cena. E por que então João diz que ele é a graça sobre a graça? Porque aqui ele vem com uma graça completa e definitiva. Ou seja, a lei mostra que nós somos pecadores e de que nós somos incapazes de cumpri-la de forma perfeita. Mas Jesus vem para mostrar que há solução para o pecado. Jesus é a prova de que Deus nos perdoa, independente de qual seja o nosso pecado. Ele veio para mostrar essa graça definitiva e completa. E Ele, através dessa graça, nos mostra o amor e a misericórdia de Deus por nós.
A lei mostrou o caminho para a salvação, mas a graça nos conduz por esse caminho. E qual que é o caminho para a salvação, irmãos? Não existe outro a não ser Cristo. A graça nos aponta para esse caminho e nos faz andar por esse caminho que é Cristo. Rumo e direção ao nosso Deus. Então João aqui quebra aquela ideia judaica de que a lei tinha um fim em si mesmo. Aqui o ponto, ele não descarta que a lei era o meio de graça, mas ao mesmo tempo ele está dizendo assim, ela nos leva a enxergar a depravação humana, a miséria, mas ao mesmo tempo ela nos leva a enxergar que nós somos incapazes de satisfazer a Deus pelos nossos próprios esforços. A gente é incapaz de obter a salvação pela nossa própria força, pelos nossos próprios recursos. Então Jesus vem para mostrar que Ele era a solução para esse problema. Jesus veio para cumprir a lei. Ele não veio revogar a lei. Ele não veio falar, tudo aquilo lá vocês esqueçam. Não. Ele veio para mostrar que a lei sim é uma bênção, foi dada por Deus para nós. Ela realmente nos transforma, porém, ele diz, mas eu vim cumprir aquilo que vocês nunca iam conseguir cumprir. Isso é graça, irmãos. A nossa dívida era imensa, a gente nunca ia conseguir pagar. E eu vejo que cada vez mais o mundo tem dificuldade de entender a graça. Por quê? Porque tudo é pago, tudo tem um preço, tudo exige um esforço da nossa parte, não é verdade? Uma vez, não sei se eu já contei esse testemunho aqui, mas já contei na congregação. Lá em Mogi Guaçu, quando nós morávamos lá, nós fazíamos palhaço também, eu e a Vanessa. Não tínhamos a Sara, nem ninguém ainda das crianças. E a gente morava num bairro parecido com o bairro industrial. Hoje o bairro industrial está uma benção, mas o bairro lá era bem pesado, questão de tráfico de drogas, de bandidagem, E aí, certa vez, a gente estava em casa, havia chegado do trabalho, e aí bate lá no portão um homem, e eu olhei assim e reconheci que era um traficante do bairro. Um dos piores do bairro. Aí o coração ficou meio temeroso. Falei, nossa, o que esse rapaz quer aqui em casa, você que é o Flávio, esposa da Vanessa? Falei, sim. Sabe o que é? É que daqui 2 semanas vai ter um aniversário do meu filho, vai fazer 1 aninho. E eu fiquei sabendo que vocês fazem palhaço. Vocês não poderiam ir lá na festa, alegrar lá o pessoal, fazer alguma apresentação? Falei, opa, posso sim. Só que aí eu falei, só que tem uma condição. Ele falou, qual que é? Falei, a gente prega o evangelho. A gente canta músicas que falam de Jesus, a gente fala da Bíblia, a gente traz princípios. Não, imagina, vai ser perfeito isso. Nossa, pode ir lá e ficar à vontade. E eu fiquei surpreso. Só que aí no final ele falou, mas quanto que vai ser? Eu falei, não é nada, tudo de graça. Não, imagina, como assim de graça? Não, pode falar quanto que vocês vão cobrar. Eu falei, não, meu irmão, fique em paz, não é nada, vai ser de graça, a gente vai fazer de coração. Não, ele ficou inconformado porque a gente não estava cobrando. Eu falei, não, meu irmão, já está tudo pago já foi tudo pago por Deus, por nós, então fique tranquilo. E a gente foi lá, depois de 2 semanas, foi uma bênção, foi um tempo abençoado, a gente estava no meio de várias pessoas que a gente nem sabia quem eram, o que eles tinham feito, mas a gente sabia por quem que nós estávamos lá, e o que a gente ia fazer. E foi um tempo abençoado, foi um tempo de quebrantamento. Tanto é que nós tínhamos um projeto de evangelização de crianças e adolescentes no bairro, E aí os filhos, depois ele teve outros filhos, eles começaram a participar semanalmente desse projeto. Então, assim, a gente vê... Só que o que eu quero enfatizar é o quê? Como que as pessoas não entendem, ou não conseguem receber nada que é de graça. As pessoas ficam até desconfiadas. Por quê, irmãos? Porque tudo tem um preço. Mas o bem mais precioso que nós precisávamos, que é a salvação, alguém pagou o preço por nós. Você não precisou pagar, eu não precisei pagar. Cristo pagou por nós. Isso é a graça. Jesus veio para nos mostrar e nos fazer lembrar dessa plenitude da graça, irmãos. Nós somos salvos pela graça do Senhor. Alguém assumiu o nosso prejuízo, a nossa conta, e pagou. Algo que nós nunca iríamos pagar, que a gente não conseguiria, de forma alguma. Que nós possamos viver e confiar na obra de Cristo, para que a gente desfrute dessa graça. Que você não tente achar que você vai ganhar algum benefício do Senhor, ou que você vai, de alguma forma, receber a salvação pelo seu esforço, pelo aquilo que você faz, porque não vai adiantar. Você vai se esforçar, entendendo que aquilo que você precisava pagar já foi pago por Cristo. Amém, queridos? Então, descanse, confie e desfrute da graça que Cristo nos oferece. Amém, queridos? Mas aí nós vamos para o versículo 18, que diz assim: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Ou seja, o que
João está ressaltando aqui? Uma verdade. Primeiro, ninguém jamais viu a Deus. Até mesmo, né, nós vimos aqui a abertura, o pastor Ebenezer trazendo aquele relato, né, da visão de Isaías, do trono da graça. Nós vemos ali que, de alguma forma, limitada, né, pela mente humana, ele tenta descrever o que ele estava vendo. Mas a gente percebe que ele era incapaz de descrever com nitidez quem era Deus. Por quê, irmãos? Ninguém viu a Deus. Claramente não. Nem Isaías, nem Jó, né, nem próprio Moisés. Porque Deus, ele é o quê? É espírito. Mas ao mesmo tempo ele é o quê? Real. Ele é espírito. Talvez aos nossos olhos físicos ele é invisível, mas ele é real. Mas Jesus, ele quebra essa barreira que nos impedia de ver a Deus. Porque Jesus é o próprio Deus encarnado. Quando nós olhamos para Jesus, nós estamos enxergando quem? O próprio Deus. E é isso que esse versículo está nos trazendo. João, ele diz que Jesus é o verbo encarnado, reforçando o que? A humanidade, mas também a divindade de Cristo. Jesus estava na terra como homem, mas também como Deus. Ele precisava estar como homem para pagar o nosso pecado, porque era o ser humano que tinha que pagar esse preço, mas ao mesmo tempo ele veio como o próprio Deus. Ou seja, Deus se tornou visível, palpável e presente conosco na pessoa de Jesus. Colossenses 1,15 diz assim: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ou seja, Jesus é a própria imagem, é a própria figura de Deus encarnada para que a gente pudesse conhecer a Deus. Jesus também ele é a exegese de Deus. O que é exegese? Quando a gente vê essa palavra aqui no finalzinho do versículo 18, revelou, essa palavra vem de uma outra palavra, de uma raiz que se chama exegese. E o que é exegese? É a interpretação, é a explicação, é tornar algo conhecido por nós, para nós. Ou seja, o que Jesus é? Jesus, ele é a explicação de quem Deus é. Jesus nos deu o conhecimento profundo do ser de Deus. Jesus nos faz conhecer quem é Deus. Jesus nos faz enxergar quem é Deus. E por que a gente precisa conhecer a Deus? Porque muitos dos nossos sofrimentos e decepções e dúvidas e tantos problemas nós enfrentamos é por falta de conhecer a Deus, falta de conhecimento de quem Deus é. Por isso que a gente enfrenta tanto sofrimento muitas vezes, tantas decepções, nós tomamos tantas decisões erradas, né? Talvez você hoje já encontrou a Cristo, mas você se lembra da sua vida antes de Jesus? Quais foram as suas decisões? O que você fez? E hoje você fala, nossa, se eu tivesse conhecido a Deus antes, eu não teria feito isso, eu não teria tomado essas decisões. Por quê? Porque a gente, sem conhecer a Deus, sem o conhecimento dele, a gente sofre, a gente se decepciona, a gente coloca expectativas no lugar errado, e a gente se frustra por conta disso. A gente vive uma vida correndo atrás do vento, atrás de um propósito, atrás de um significado, e a gente nunca vai achar. Por isso, conhecer a Deus é importantíssimo para nós. E Jesus ele vem para nos mostrar, para nos fazer conhecer a Deus de uma forma íntima, verdadeira e profunda. Jesus nos dá essa possibilidade de conhecer verdadeiramente quem é o nosso Deus. É como se fosse assim, imagina você vendo uma foto do seu bisavô. Pela foto, você não conheceu o seu bisavô, mas pela foto, você vê a figura dele ali, você começa a imaginar quem ele era, quem ele foi, mas você não vai conhecer ele perfeitamente, não é verdade? Você vai ter uma ideia, você vai imaginar quem ele era. Como você conheceria o seu bisavô? Se você tivesse um relacionamento com ele, se você tivesse vivido com ele, você conheceria ele de forma profunda e verdadeira. É isso que aconteceu conosco, irmãos. Quando a gente olha para Deus, sem olhar com as lentes de Cristo, a gente vai ver uma figura, uma pessoa, um ser, mas a gente não vai conhecer ele perfeitamente. Mas quando nós olhamos com a lente de Cristo, aí sim a gente vai conhecer um Deus verdadeiro. A gente vai não somente conhecê-lo, mas a gente vai poder se relacionar com esse Deus. E esse se relacionar com Deus, esse conhecer a Deus, faz toda a diferença na nossa vida. É esse conhecer a Deus e caminhar com Ele que vai nos transformar. A palavra até mesmo nos diz que a gente só tem a vida eterna, a salvação, quando a gente conhece quem? A Deus.
Por meio de quem? De Jesus. 1 João, capítulo 2, do versículo 23 ao 25, nos traz essa realidade. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Se nós estamos com o Filho, nós estamos com o Pai. Se nós temos o Filho, nós temos o Pai. E isso nos serve para o quê? Para a vida eterna. E é conhecendo a Deus que nós entendemos quais são os nossos propósitos aqui na Terra. A gente percebe isso na vida de Jó. Jó, aquele homem que sofreu demais, com a permissão de Deus, mas chega lá no final do livro, o que ele diz no capítulo 42? Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, ele entendeu que tudo aquilo tinha um propósito para a vida dele, todo aquele sofrimento. Ele sabia que nada tinha sido em vão. Quando nós conhecemos a Deus de forma profunda, a gente acha propósito para a nossa vida. A gente sabe que nada do que acontece é por acaso. Tudo está no controle e na direção do Senhor. Isso nos leva a buscar conhecer esse Deus todos os dias. Não tem a ver com uma visão material ou física, né? Tem gente que quer ver Deus presencialmente ali, né? Quer ouvir uma voz audível no seu ouvido ali todos os dias, mas não é disso que o João está falando. Ele está trazendo aqui, falando sobre uma visão espiritual, que é capaz de mudar todo o nosso ser, transformar a nossa mente, o nosso coração, que é capaz de mudar por completo o nosso caráter. É esse conhecer de Deus que nós precisamos, irmãos. É essa visão de Deus que nós precisamos. E é conhecendo a Deus que nós podemos conhecer a nossa verdadeira identidade como filhos. É conhecendo o Pai que nós sabemos que nós somos filhos, amados dEle. E é conhecendo a esse Deus que nós podemos obter também cura para as nossas feridas. Porque Ele é o Deus que cura. Não só feridas físicas, mas feridas espirituais, feridas emocionais. É conhecendo a Ele que nós vamos obter essa cura. É conhecendo a Deus que nós vamos entender o quanto nós somos amados por Ele. Enquanto mais a gente conhecer a Cristo, mais nós conheceremos a Deus e mais nós poderemos desfrutar desses benefícios para a nossa vida. E como você conhece a Deus hoje? Através de qual instrumento? Daquilo que você tem nas suas mãos nesse momento. Jesus não está mais na terra. Jesus está ao lado de Deus. Mas hoje nós temos essa ferramenta. E aqui eu vejo que é uma lente. É uma lente poderosa que nos faz enxergar quem é Deus, quem é Cristo, quem nós somos. É a palavra dele. Até uma vez eu vi uma ilustração que eu achei bem interessante. Aqui, não sei, o pessoal que é mais antigo vai se lembrar daquele desenho chamado Thundercats. Você lembram? O pessoal da minha época acho que lembra, para trás, né? E não sei se vocês lembram, o Lion, que era o líder, né? Ele tinha uma espada que chamava o quê? Espada Justiceira. E quando alguém lá do grupo estava em perigo, né, e não estava perto dele, o que ele fazia? Ele colocava aquela espada na frente dos seus olhos, e ele falava o quê? Espada justiceira, dê-me a visão além do alcance. E ele colocava a espada, e aquela espada fazia ele enxergar onde os seus amigos estavam em perigo, o que estava acontecendo, e ele podia ir lá e ajudar. E uma vez eu vi que a Bíblia é a nossa espada justiceira, irmãos. Quando a gente tem contato com ela, a gente tem a visão além do alcance. A gente consegue enxergar aquilo que a gente não conseguiria ver antigamente. Aquilo que a gente não poderia ver. Ela é a espada justiceira, que faz justiça. Aquela que nos torna justos. Aquela que nos faz enxergar além do que os nossos olhos pecadores podem ver. Olhe para a palavra, que ela seja a nossa lente. Para a gente enxergar Jesus de uma forma clara, para a gente enxergar Deus, para a gente conhecer a esse Deus. E para que a gente possa desfrutar da intimidade com esse Deus todos os dias. Amém, meus queridos? Mas também temos uma última lição, que tem a ver com essa última lição que eu acabei de trazer. Enquanto mais nós conhecemos a Deus, mais devemos fazê-lo conhecido. Esse conhecimento não deve ficar restrito somente para nós, porque é um bem muito precioso, irmãos. A salvação é a melhor de todas as notícias da nossa vida, não tem como a gente guardar isso só para nós. E o que a gente percebe, a gente aprende aqui? João Batista era aquele que estava fazendo o quê? Testemunhando de Jesus. Nós também, irmãos, devemos
testemunhar de quem é esse Jesus, para que mais e mais pessoas possam desfrutar da plenitude da graça de Deus. Nós somos chamados para isso, irmãos. O nosso conhecimento não é ficar restrito na nossa mente somente. Ela não traz benefício somente para nós, mas através de nós, ela pode beneficiar e alcançar vidas que estão precisando. E quantas pessoas estão precisando, irmãos, ouvir dessa graça maravilhosa que salva, desse Deus que cura, desse Deus que transforma. E quem vai fazer isso? Nós. E como que a gente faz? Irmãos, no nosso dia a dia. Quando a gente vê aquela ordem de Jesus, lá no finalzinho dos evangelhos, ide por todo mundo pregar o evangelho, o que ele está dizendo? Enquanto você está vivendo, por onde você estiver indo, você vai transmitindo, você vai testemunhando desse Jesus, para que mais e mais pessoas conheçam a Ele, se rendam a Ele, tenham suas vidas transformadas por Ele. Lá em Atos 1, 8, o próprio Jesus, antes de subir aos céus, Ele nos dá essa ordem: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. O que nos equipa, o que nos capacita a pregar o Evangelho aos outros? O Espírito Santo. Ele nos dá essa capacidade, irmãos, para ser o quê? Testemunhas de Jesus nesse mundo. Capacidade não vem da gente, não vem do seu intelecto, não vem dos seus recursos, não vem de quem você é, vem daquele que habita em nós, que é o Espírito Santo. É Ele quem vai fazer a obra, é Ele quem converte, é Ele quem transforma vidas, assim como um dia nós somos transformados. E hoje esse Espírito Santo habita em nós, e através dele, Jesus pode ser conhecido por esse mundo. Mateus 5, 14 e 16 também diz isso: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Nós somos aqueles que refletem uma luz. Acho que uma vez eu falei numa IBD aqui. A luz que nós refletimos não é nossa, é a luz de Cristo. Eu dei o exemplo do sol e da lua, né? A lua ilumina a noite, mas aquela luz não é dela. Aquela luz é de quem? Do sol. Ela só reflete a luz para nós. Nós também, irmãos. A luz maravilhosa que alcança vidas não sai da gente. Ela vem de Cristo através da gente. Nós refletimos essa luz. Que você, que eu, possamos refletir essa luz, irmãos. Você reflita dentro do seu lar, no meio dos seus parentes, dentro do seu trabalho, em meio aos seus amigos, no seu bairro, onde você mora, no seu círculo de amigos, aqueles que ainda nem conhecem Jesus, que a nossa luz brilhe através das nossas obras, boas obras. Não para que nós sejamos glorificados, mas para que pessoas possam glorificar o nome de Jesus. Amém, queridos? Que o Senhor nos dê capacidade, que Ele nos dê disposição, para que a gente busque Ele, para que a gente, primeiramente, coloque Jesus como superior na nossa vida, para que nós também possamos viver e desfrutar dessa graça maravilhosa, dessa plenitude da graça. Que nós também possamos conhecê-lo de uma forma ainda mais profunda e também sermos usados para levar a outros a conhecê-lo também. Amém, queridos? Então vamos orar. Convido você a baixar sua cabeça nesse momento, colocar sua vida diante do Senhor. Queria que você pensasse novamente sobre aquelas primeiras questões que eu tratei. Quem tem tido a primazia sobre a sua vida? Quem tem sido prioridade na sua vida? Quem ou o quê? E eu queria que nesse momento você entregasse sua vida, seu coração nas mãos do Senhor. Pedisse: Senhor, até hoje o Senhor não tem sido a prioridade para mim, mas a partir de hoje, o Senhor vai ser o centro da minha vida. O Senhor vai ser realmente, de fato, o Senhor da minha vida. Que a partir de hoje eu viva direcionado pela Tua voz, não mais pela voz do meu coração, não mais pelas as vozes ao meu redor. Que na minha lista de prioridades, a primeira coisa seja buscar o Teu reino e a Tua justiça. E que eu possa crer que as demais coisas me serão acrescentadas, Pai. Mas me ajude a Te buscar em primeiro lugar, de uma forma ainda mais profunda e verdadeira, Pai. Que eu possa desfrutar da graça que Jesus nos dá. Que eu não tente fazer coisas para buscar aquilo que o Senhor já nos deu.
Peça para que você entenda de que nós já recebemos a salvação por meio de Cristo, pela obra dele, não pela nossa. E que você descanse. Peça para que o Senhor te dê descanso na graça dele. Que você confie na obra de Cristo. E isso traga alento ao seu coração, traga paz ao seu coração, traga alegria verdadeira. Mas peça também para que, através da palavra, através de quem Cristo é, você conheça ainda mais, intimamente, profundamente, quem é esse Deus maravilhoso. E que nesse conhecimento você seja transformado, você seja moldado, que o nosso eu seja destruído, e que nós sejamos refeitos à imagem e semelhança de Cristo. Mas é somente conhecendo a Deus, com a lente do Evangelho. Peça isso. E por último, peça também para que você seja um testemunho vivo de Jesus, onde quer que você esteja. Que a luz de Cristo brilhe através de você, no seu lar, no meio da sua família, seus amigos de trabalho. Onde quer que você esteja, as pessoas vejam a luz de Cristo e sejam atraídas a ela. Peça, o Espírito Santo vai fazer isso. Obrigado, Pai, obrigado pela Tua palavra que é tão rica, que é tão preciosa, que fala tanto ao nosso coração, não aquilo que a gente quer ouvir, mas aquilo que a gente precisa ouvir, Pai. Obrigado porque através dela nós vemos o Teu amor, o cuidado que o Senhor tem por nós, Pai. Que tudo aquilo que nós refletimos hoje, meditamos, não fique somente guardado dentro de nós e a gente não viva isso de fato, Pai, mas que nós possamos praticar aquilo que nós aprendemos hoje. Que passemos esse conhecimento para frente também, Pai, para que mais e mais pessoas conheçam a Ti, para que mais e mais pessoas enxerguem a Cristo, sejam salvas, Pai, e caminhem em novidade de vida, assim como nós temos caminhado. Que cada um dos meus irmãos possam ter ainda mais intimidade contigo, Pai, nos leve a um relacionamento profundo, verdadeiro contigo, que isso nos transforme de dentro para fora, Pai. Continue abençoando cada irmão, cada família aqui representada. Continue abençoando essa igreja, que tem sido luz aqui neste lugar, Pai. Igreja que tem atraído, através da luz de Cristo, pessoas para caminharem contigo, Pai. Continue usando poderosamente cada irmão, cada irmã, a liderança da igreja, os pastores que atuam aqui, Pai. Que sejamos verdadeiros testemunhas do Senhor nesse mundo. Testemunhas do Senhor aqui em Guarapuava. É o que nós te pedimos. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.